Dando continuidade à leitura dos exercícios, releia o seguinte trecho. A ciência não pode ser refém da histeria de grupos fanáticos. Pessoas que colhem assinaturas em defesa dos animais usados em laboratório, mas são insensíveis aos seres da sua própria espécie que precisam de ajuda. Letra A. Qual a expressão escolhida pelo autor para se referir aos opositores da relação da pesquisa com os animais? Então, você vai olhar que expressão que ele escolheu aí para se referir aos opositores, tá bom? Letra B. Se você pertencesse a um desses grupos, como preferiria ser chamado? Então, essa aqui é pessoal, tá? Você vai responder aí, cada um tem sua forma de achar como deveria ser chamado, tá bom? Exercício número 12. A respeito do modo como Isaías Hall conclui seu artigo, podemos dizer que... Então, nós temos 4 alternativas aí, você vai marcar uma delas para ver qual que é a correta, tá? Exercício número 13. Relacione as colunas conforme os tipos de argumento encontrados no artigo Isaías Hall. Então, nós temos A, argumento de prova concreta fundamentado em fato histórico, e nós temos o B, argumento de prova concreta fundamentado em exemplo do cotidiano. E aqui do lado você vai marcar qual que é o A e qual que é o B, qual que é o fundamento. Exercício número 14. Que advérbio Isaías Hall utilizou para representar a conclusão de seu artigo? Então, aqui nós temos um pouquinho sobre advérbio. Outras palavras ou expressões que atribuem coesão ao texto, portanto, assim, desse modo, então, por isso, consequentemente, em suma, em síntese e etc. Utilize para resumir ou fechar raciocínios argumentativos e apresentar suas conclusões. Então, esses advérbios são formas de estar utilizando essas palavras ou expressões para fechar, tá? Ou concluir algum pensamento, ok? Então, vamos lá. 15. Para entender a maneira como Isaías Hall desenvolveu seu raciocínio, enumere as alternativas na ordem que aparecem no texto. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, conforme elas vão aparecendo no texto, você vai enumerar de 1 a 6, conforme vai aparecendo no texto, tá bom? 16. Escreva o referente de cada palavra destacada nas orações a seguir. Então, nós temos aqui sobre referente. Referente é como chamamos a palavra ou expressão substituída pelo pronome. A repetição de palavras em um texto, muitas vezes pode ser evitada com o uso de pronomes e também de sinônimos. Então, para que uma palavra não fique tão repetitiva, você pode estar usando pronomes e sinônimos, né? Então, sinônimos principalmente quando tem o que tem mesmo sentido. E aqui nós temos orações, vamos entender aqui sobre orações. Em prática e reflexões, você vai estudar mais detalhadamente as orações que tem como os períodos simples e os compostos, tá? Então, a gente vai estudar, relembrar um pouquinho. Então, vamos para as alternativas aqui do exercício 16. Letra A. Ele também usou coelhos em seus experimentos e transmitiu infecção sucessivamente de um coelho para outro. Então, nós temos aí os referentes em destaque, ele e seus, e você vai escrever um referente para esses que estão em destaque, tá bom? Letra B. Até hoje, a vacina contra a raiva é testada em ratos para verificar se não restou nela nenhum vírus que possa induzir a doença ou provocar efeitos colaterais. Então, nós temos aqui nela. Então, você pode escolher um pronome ou um outro sinônimo, tá bom? Letra C. Em apenas uma das etapas da pesquisa com vacinas, é possível dispensar o uso de animais, injetando o agente da doença numa cultura de células em vez de aplicá-lo no organismo das cobaias. Então, nós temos aqui o LO. Então, você vai substituir aqui esse LO colocando um outro referente aí, tá bom? Vamos lá, o próximo aqui além dos artigos de opinião,
outros gêneros textuais exigem uma boa argumentação. Veja o exemplo a seguir. Então, nós temos aqui: se você ama um, por que come o outro? Então, se você ama um, por que você come o outro? Então, nós temos um cachorrinho e um porquinho aqui. E agora aqui, exercícios. 17. Qual a opinião divulgada nessa campanha publicitária? 18. Qual o argumento lógico utilizado para convencer o público? Então, você vai analisando aí para conseguir responder, tá? 19. A linguagem não verbal do texto também é persuasiva. De que modo se procura convencer os leitores por meio da imagem? Então, de que modo é isso? Você vai escrever aí para mim. 20. Caso a campanha fosse vinculada em uma rede social, qual seria a provável reação das pessoas? Explique sua resposta. Então, você vai explicar a sua resposta aí, tá? Qual, se fosse, essa campanha publicitária fosse divulgada nas redes sociais, qual seria a reação das pessoas? Você vai justificar sua resposta aí, tá bom? Exercício 21. Releia o trecho a seguir. Se você ama um, por que come o outro? Aqui nós temos: a quem a campanha se dirige nesse trecho? Com qual intenção essa pergunta foi feita? Tá? Então, vocês vão responder aí para mim, tá bom? E agora nós vamos para o último exercício, tá? Exercício 22 daqui da aula de hoje. Como visto os exemplos atuais ou históricos, citações de autoridades ou especialistas no assunto, dados estatísticos ou comparações são argumentos que fortalecem a defesa de uma opinião. Sabendo disso, preencha o quadro síntese da campanha publicitária da Sociedade Vegetariana Brasileira. Então, assunto em debate. Qual que é o assunto em debate? E qual que é a tese que eles estão defendendo aí, tá? Então, você vai ler e responder aqui qual que é o assunto em debate e qual que é a tese, tá bom? Então, nós encerramos por aqui nossas atividades, tá? No próximos vídeos, na leitura das atividades, e nos próximos vídeos serão feitas as correções dela, ok? Então, vamos prosseguindo aí.